Do YouTube, Cleiton Vieira. Se você ainda não é inscrito, só clicar nesse nome vermelho e inscrever-se. Este vídeo é a reflexão do 24º domingo do tempo comum, ano B. Este domingo nos traz para nós 3 mensagens, 3 reflexões. Uma primeira mensagem é em forma de interrogação. Quem é Jesus para você? Que lugar Jesus ocupa na sua vida? Qual a importância você está dando para as coisas de Deus? No Evangelho, Jesus, conversando com seus discípulos, ele pergunta: o que dizem por aí que eu sou? E os discípulos respondem: uns dizem que és Elias, outros que és João Batista, outros que és um dos profetas que ressuscitou. Mas Jesus ele pergunta: mas para vocês, quem sou eu? Para Jesus o mais importante não é o que o outro está respondendo. Para Jesus o mais importante é o que nós respondemos a esta pergunta. Porque é a nossa resposta que nos compromete. Nos compromete com a construção do reino de Deus. Nos compromete com a evangelização. Naquele momento, São Pedro responde: tu és o Messias, tu és o Filho de Deus. Meus irmãos e irmãs, qual é a nossa resposta? Que a nossa resposta seja a mesma profissão de fé de Pedro. Que a nossa resposta seja: tu és o Deus da minha vida, tu és o Rei da minha família. Depois a palavra de Deus nos traz uma segunda reflexão. O que significa ser discípulo de Jesus Cristo? E aqui a própria palavra de Deus vai nos ajudar. Ser discípulo de Jesus Cristo significa estar em comunhão com Ele. Jesus, depois da profissão de fé de Pedro, ele continua ensinando aos seus discípulos. Ele fala da sua paixão, que ele vai morrer, que ele vai sofrer, que ele vai ser perseguido. Quando Jesus termina, Pedro chama Jesus à parte. E Pedro questiona Jesus. Pedro repreende Jesus. E Jesus diz para Pedro: afasta-te de mim, Satanás, porque tu não pensas como Deus, mas pensas como homem. Meus irmãos e irmãs, Pedro estava diante de Jesus Cristo, mas não estava em comunhão. Nesse momento eu estou me lembrando de uma música que cantávamos muito quando éramos crianças. Que lá numa parte da música a gente dizia: pensar como Jesus pensou, amar como Jesus amou, viver como Jesus viveu. E é isto que significa estar em comunhão com Deus. É fazer aquilo que Jesus fez. Ser discípulo de Jesus Cristo, em segundo lugar, significa ter uma vida de serviço, ter uma vida de entrega, ter uma vida de doação. Jesus Cristo, ele disse no Evangelho: aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz, renuncie a si mesmo e me siga. É mostrando que os discípulos de Jesus devem ter essa vida de entrega, esta vida de serviço. E ser discípulo de Jesus Cristo, em terceiro lugar, significa ter uma vida vitoriosa. Porque o próprio Jesus Cristo diz no Evangelho: aquele que perder a sua vida por causa de mim, por causa do reino, vai ganhar. Porque Jesus nos mostra que a morte não é a última palavra, mas a última palavra é de vida, a última palavra é de ressurreição. E assim como ele venceu, o seu discípulo também é vencedor. Terceira reflexão deste domingo é a harmonia que deve existir entre fé e prática. Na segunda leitura, São Tiago diz: a fé sem obra, ela é morta. E São Tiago fala isso em que contexto? Porque no seu tempo, tinha algumas pessoas que achavam que só a fé salvava. Pessoas que muitas vezes praticavam a maldade, exploravam o outro, era injusto, mas porque tinham fé, achavam que ia ser salvo. E São Tiago, ele diz que a fé sem obra é morta. E ele traz até um caso. Ele diz: se uma pessoa chega para você necessitando de vestir, necessitando de comida, não adianta só você dizer Deus te abençoe e vai em paz que Deus vai te ajudar. Não adianta. São Tiago nos mostra que nós devemos ajudar, que nós devemos fazer a nossa parte. E São Tiago ainda completa dizendo: mostra a tua fé sem obra, que eu mostro a minha fé pelas minhas obras. Meus irmãos e irmãs, a nossa fé
deve se traduzir em vida, deve se traduzir em prática, deve se traduzir em caridade. Fiquemos nesse 24º domingo do tempo comum com essas 3 mensagens, com essas 3 reflexões. Quem é Jesus para você? Que lugar ele ocupa em sua vida? Qual a importância você está dando para aquilo que é de Deus? Outra, o que significa ser discípulo de Jesus Cristo? Estar em comunhão com Ele, ter uma vida de serviço, ter uma vida vitoriosa. E a harmonia entre fé e prática, porque a fé sem obra, ela é morta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.